Um empresário bem-sucesso do mundo da música vê sua vida de luxo e aparência ser abalada quando uma menina misteriosa irrompe em sua premiação pedindo ajuda. Esse encontro inesperado o forçará a confrontar um passado que havia enterrado para sempre. Uma jornada de autodescoberta que mudará tudo o que ele acreditava sobre família, amor e identidade. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O salão do hotel mais luxuoso da capital fervilhava com a energia típica da principal premiação musical do ano. Flashes disparavam incessantemente, capturando cada movimento dos artistas que desfilavam pelo tapete vermelho. Entre smoking impecáveis e vestidos de grife, Victor Muller se destacava como uma figura imponente, irradiando a confiança de quem havia construído um império na indústria fonográfica. Aos 42 anos, Victor personificava o sucesso que muitos sonhavam alcançar. Sua gravadora era responsável pelos maiores sucessos do país, e sua influência se estendia muito além da música, abrangendo negócios em diversos setores. Cada passo que dava era calculado, cada palavra cuidadosamente escolhida, cada aparição pública meticulosamente planejada para manter a imagem de perfeição que havia cultivado ao longo de décadas. Ao seu lado, Thierry Alliance sorria para os fotógrafos com a naturalidade de quem nasceu para estar sob os holofotes. Como sua produtora executiva e noiva, ela compartilhava não apenas sua vida pessoal, mas também os bastidores dos negócios que movimentavam milhões. Seus cabelos loiros perfeitamente escovados balançavam graciosamente enquanto ela acenava para as câmeras, usando um vestido verde esmeralda que havia custado mais do que muitas pessoas ganhariam em um ano inteiro. A cerimônia transcorria conforme o esperado. Victor havia sido indicado como empresário do ano, prêmio que praticamente já considerava conquistado, dada a sequência de sucessos comerciais que sua empresa havia produzido nos últimos meses. Quando seu nome foi anunciado, ele se levantou com elegância, ajustou o smoking e caminhou em direção ao palco sob aplausos entusiasmados. Porém, no momento exato em que pisava nos primeiros degraus que o levariam ao pódio, algo inesperado aconteceu. Uma menina de aproximadamente 12 anos rompeu o cordão de segurança e correu desesperadamente em sua direção, atravessando o tapete vermelho como se sua vida dependesse disso. Seus cabelos castanhos voavam ao vento e suas roupas simples contrastavam drasticamente com o ambiente luxuoso ao redor. "Me salva dele", gritou ela, agarrando-se ao braço de Victor com uma força que surpreendeu a todos os presentes. Suas mãos pequenas tremiam visivelmente, e seus olhos castanhos estavam repletos de lágrimas que ameaçavam transbordar a qualquer momento. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto por alguns segundos, como se o tempo tivesse parado. Os seguranças se aproximaram imediatamente, prontos para remover a invasora, mas Victor levantou a mão, sinalizando para que parassem. Havia algo no olhar daquela criança que o tocou de uma forma que não conseguia explicar. Uma vulnerabilidade genuína que parecia atravessar todas as suas defesas emocionais. "Esperem", disse ele com voz firme, mantendo a menina próxima a si. Agnes chamou sua assistente pessoal, que observava a cena com expressão preocupada do lado do palco. "Cuide dela, leve-a para minha suíte e fique com ela até eu chegar." Agnes Carmin, uma mulher de meia-idade que trabalhava com Victor há mais de 15 anos, assentiu prontamente e se aproximou da menina com movimentos cuidadosos, como quem lida com um animal ferido. Ela havia presenciado muitas situações estranhas ao longo de sua carreira, mas nunca algo tão dramático quanto aquilo que acabara de acontecer. A menina olhou para Victor com uma mistura de gratidão e desespero antes de permitir que Agnes a guiasse para longe dos holofotes. Enquanto eram conduzidas pelos corredores do hotel, ela se virou uma última vez para olhar para ele, como se quisesse ter certeza de que sua salvação não havia sido apenas um sonho. Victor permaneceu no palco por alguns instantes, processando o que havia acontecido. O público murmurava baixinho, especulando sobre a identidade da menina e o motivo pelo qual ela havia procurado especificamente por ele.
As câmeras continuavam a gravá-lo, capturando cada microexpressão de seu rosto. Mas pela primeira vez em anos, ele não se importava com a imagem que estava projetando. Quando finalmente recebeu o troféu e se aproximou do microfone para fazer seu discurso de agradecimento, suas palavras soaram mecânicas e distantes. Sua mente estava completamente focada na criança que havia irrompido em sua vida de forma tão súbita e dramática. Havia algo familiar em seus olhos, algo que despertava memórias há muito tempo enterradas em algum lugar profundo de sua consciência. Tiara o observava dos bastidores com uma expressão de irritação mal disfarçada. Para ela, aquela interrupção havia sido uma distração desnecessária em uma noite que deveria ter sido perfeita. Quando Victor desceu do palco, ela se aproximou dele com um sorriso forçado, cumprimentando-o publicamente antes de sussurrar em seu ouvido: "Precisamos conversar sobre isso depois. Aquela menina pode ter arruinado nossa imagem." Mas Victor mal escutou suas palavras. Sua mente estava completamente absorvida pela urgência de descobrir quem era aquela criança e por que ela havia corrido para ele em busca de proteção. Havia algo naquele momento que havia despertado uma inquietação profunda em seu peito, como se uma parte adormecida de sua alma tivesse sido subitamente acordada. Durante o resto da cerimônia, ele participou das festividades de forma automática, cumprimentando colegas e posando para fotos, mas seu coração estava em outro lugar. Cada conversa superficial sobre contratos e tendências musicais parecia mais vazia do que nunca. Cada sorriso forçado para as câmeras sentia como uma traição à autenticidade do momento que havia experimentado no palco. Cada minuto que passava aumentava sua ansiedade para retornar ao hotel e finalmente entender o que havia acontecido naquela noite extraordinária. Os flashes das câmeras, que antes o energizavam e validavam seu sucesso, agora pareciam intrusivos e artificiais. As conversas com outros empresários da indústria musical, que costumavam ser estimulantes e cheias de oportunidades, soavam como ruído vazio. Era como se algo fundamental tivesse mudado em sua percepção do mundo durante aqueles poucos minutos no palco, algo que tornava sua vida anterior subitamente questionável. Tiara tentou várias vezes puxá-lo de volta para a mentalidade de networking e aproveitamento de oportunidades que caracterizava esses eventos. "Victor, o presidente da gravadora Continental, quer falar conosco sobre expandir para o mercado internacional", disse ela durante uma das pausas. Esta é exatamente o tipo de oportunidade que estávamos esperando. Mas Victor mal conseguia se concentrar na conversa. Sua mente estava completamente absorvida pela imagem de Ana, dormindo no sofá de sua suíte, pela vulnerabilidade que havia visto em seus olhos, pela forma como ela havia confiado nele instintivamente. Havia algo naquele momento que havia despertado uma inquietação profunda em seu peito, como se uma parte adormecida de sua alma tivesse sido subitamente acordada. Quando a premiação finalmente chegou ao fim, Victor se despediu rapidamente dos convidados, ignorando os protestos de Chiara sobre compromissos sociais e festas pós-evento que poderiam ser importantes para seus negócios. Pela primeira vez em anos, ele estava priorizando algo sobre lucro e oportunidades comerciais. Ele precisava de respostas e não conseguiria pensar em mais nada até obtê-las. O trajeto de volta ao hotel pareceu interminável. Sentado no banco traseiro de sua limusine, Victor observava as luzes da capital passarem pela janela enquanto sua mente trabalhava freneticamente, tentando entender o significado daquele encontro. Havia algo naqueles olhos castanhos que havia despertado uma sensação que ele não experimentava há décadas, uma conexão inexplicável que desafiava toda a lógica e racionalidade que governavam sua vida. Quando finalmente chegou à suíte presidencial do hotel, encontrou Agnes sentada ao lado da menina, que agora dormia profundamente no sofá de couro italiano. Seu rosto, finalmente relaxado, revelava uma fragilidade infantil que contrastava com o desespero que havia demonstrado poucas horas antes. Agnes havia cuidadosamente colocado uma manta sobre a criança e deixado um copo d'água na mesa lateral, gestos maternais que demonstravam a natureza carinhosa de sua assistente.
Victor observou a cena por alguns minutos, notando como Ana dormia inquieta, seus punhos cerrados mesmo no sono, como se ainda estivesse se defendendo de alguma ameaça invisível. Havia algo na vulnerabilidade daquele momento que despertou uma emoção profunda em seu peito, uma mistura de proteção e melancolia que ele não conseguia nomear. Era como olhar para um espelho do passado, vendo refletida sua própria infância de incertezas e medos. A suíte presidencial, com seus móveis luxuosos e vista panorâmica da capital, de repente pareceu excessivamente opulenta em contraste com a simplicidade da criança adormecida. Victor se deu conta de que havia mais riqueza naquele momento de cuidado desinteressado do que em todos os troféus e reconhecimentos que havia acumulado ao longo dos anos. Agnes se levantou discretamente e fez sinal para que conversassem no terraço, longe da criança adormecida. Antes de segui-la, Victor ajeitou a manta ao redor dos ombros de Ana. Um gesto instintivo que o surpreendeu por sua naturalidade. No terraço da suíte, com a brisa noturna da capital acariciando seus rostos, Agnes relatou para Victor tudo o que havia descoberto durante as horas em que cuidara da menina. Suas palavras cautelosas revelaram uma história que conectaria o presente luxuoso de Victor a um passado que ele havia tentado esquecer. Senhor Victor, começou Agnes ajustando os óculos nervosamente, a menina se chama Ana. Ela conseguiu me contar algumas coisas antes de adormecer. Fez uma pausa, como se estivesse organizando os pensamentos. Ela disse que sua mãe trabalhava como empregada em uma mansão no interior e que após o falecimento dela simplesmente desapareceu. Victor franziu a testa, processando. A informação. Desapareceu como? Segundo ela, deveria ter sido encaminhada para um abrigo governamental, mas algo deu errado no processo. Ela esteve vagando pelas ruas das últimas semanas, tentando sobreviver. Agnes hesitou antes de continuar. Existe algo mais, senhor. Ela mencionou o nome da mansão onde a mãe trabalhava. Vila Esperança. O nome atingiu Victor como um raio. Vila Esperança havia sido sua primeira propriedade, uma mansão no interior que comprara nos primeiros anos de sucesso, quando ainda estava construindo seu império. Ele se lembrava vagamente de Rose, uma mulher humilde e dedicada que cuidava da limpeza e manutenção da propriedade. Uma pessoa discreta que sempre cumprimentava com um sorriso tímido quando ele a encontrava durante suas raras visitas. Rose, murmurou ele, a memória se tornando mais nítida. A mãe dela era a Rose. Agnes assentiu. Isso mesmo. Ana falou muito sobre como a mãe sempre contava histórias sobre o homem gentil que a tratava com respeito e dignidade, diferente de outros patrões que havia tido. Parece que Rose guardava uma admiração especial pelo senhor. Victor sentiu um aperto no peito. Rose havia sido uma das poucas pessoas em sua vida que o conhecera antes da fama, antes da fortuna, quando ele ainda estava tentando se estabelecer no mercado musical. Ela nunca havia sido invasiva ou interesseira, simplesmente fazia seu trabalho com dedicação e sempre o recebia com calorosa hospitalidade. E o homem que estava com ela na premiação? Perguntou Victor, tentando entender todos os elementos daquela situação confusa. Ah, sim. Sobre isso... Bem, é um pouco embaraçoso. Agnes sorriu pela primeira vez naquela noite. Ana explicou que ele é realmente um assistente social, como suspeitávamos. Mas é seu primeiro dia no trabalho. Marcus Salem, formado há poucos meses, completamente inexperiente e nervoso. Aparentemente, ele perdeu toda a documentação dela durante o transporte e entrou em pânico. Victor não conseguiu evitar um sorriso irônico. Então ela não estava fugindo de um sequestrador, estava fugindo de um assistente social incompetente. Exato. Mas na perspectiva dela, qualquer adulto desconhecido tentando levá-la representava uma ameaça. Quando viu o senhor na televisão durante a cobertura da premiação, algo a fez acreditar que poderia confiar no senhor. Agnes fez uma pausa significativa. Ela disse que o senhor tem os mesmos olhos que sua mãe descrevia quando falava sobre kindness. A palavra em inglês que Ana havia usado, segundo Agnes, ecoou na mente de Victor. Bondade.
Rose sempre falava algumas palavras em inglês que havia aprendido, especialmente quando queria expressar algo que considerava especialmente importante. Era uma de suas características mais marcantes, essa mistura de simplicidade e sabedoria que a fazia única. "Onde está esse Marco agora?" perguntou Victor. "No lobby do hotel. Ele está desesperado, ligando para todos os supervisores, tentando explicar a situação. O rapaz está apavorado com a possibilidade de perder o emprego no primeiro dia." Agnes observou Victor cuidadosamente. "O senhor pretende entregar Ana para ele?" Victor olhou através da porta de vidro para a menina adormecida. Ana tinha se enrolado em um cobertor que Agnes havia providenciado e sua respiração era calma e regular. Havia algo naquela cena que despertava uma sensação estranha em seu peito, uma mistura de proteção e melancolia que ele não conseguia explicar. "Não ainda", respondeu ele depois de uma longa pausa. "Primeiro preciso entender melhor a situação. Traga esse Marco aqui. Quero conversar com ele pessoalmente." Agnes assentiu e se dirigiu para o telefone. Enquanto ela fazia os arranjos, Victor permaneceu observando Ana. Era impossível não notar semelhanças físicas com Rose. Os cabelos castanhos, a estrutura delicada do rosto, até mesmo a forma como dormia, com uma das mãos sempre próxima ao coração, como se estivesse protegendo algo precioso. Memórias de sua própria infância começaram a surgir, imagens fragmentadas de um tempo que ele havia deliberadamente tentado esquecer. Lembrou-se de noites em que dormia em quartos estranhos, sempre temporariamente, sempre incerto sobre onde estaria no dia seguinte. Lembrou-se da sensação de abandono, da necessidade desesperada de encontrar alguém em quem pudesse confiar. 20 minutos depois, Agnes retornou acompanhada de um jovem visivelmente nervoso. Marco Salem tinha aproximadamente 25 anos, cabelos escuros bagunçados e óculos que ele ajustava constantemente, um tique que denunciava sua ansiedade. Suas roupas, embora bem cuidadas, eram claramente de baixo custo, e ele carregava uma pasta de documentos que parecia ter visto dias melhores. "Senhor Muller", Marco começou, a voz tremendo ligeiramente. "Eu não posso expressar o quanto sinto muito por todo esse transtorno. Eu sei que deve parecer completamente incompetente, mas juro que posso explicar tudo." Victor gesticulou para que se sentasse. "Fique calmo, Marco. Conte-me exatamente o que aconteceu hoje." Marco respirou fundo e começou a relatar sua versão dos eventos. Ele havia se formado recentemente em serviço social e conseguido seu primeiro emprego em uma agência governamental responsável por crianças em situação de vulnerabilidade. Ana era seu primeiro caso oficial, uma criança que havia sido reportada como desaparecida após a perda de sua mãe. "Eu recebi a missão de localizá-la e encaminhá-la para um abrigo temporário até que uma família adotiva pudesse ser encontrada", explicou Marco, suas mãos gesticulando nervosamente. "Consegui rastreá-la através de algumas informações que tínhamos sobre Rose, sua mãe. Descobri que Ana estava se escondendo nas proximidades da antiga residência onde a mãe trabalhava." Victor se inclinou para a frente, interessado. "E como a encontrou?" "Conversei com alguns comerciantes da região. Ana aparentemente estava pedindo comida e fazendo pequenos trabalhos para sobreviver. Quando finalmente a localizei, ela estava assustada e desconfiada." Marco pausou, parecendo constrangido. "Eu sei que deveria ter sido mais paciente, mais cuidadoso na abordagem. Mas eu estava nervoso. Era meu primeiro dia e acabei sendo muito direto." "E os documentos que perdeu?" Marco corou visivelmente. "Isso é a parte mais embaraçosa. No caminho para o abrigo, paramos em uma lanchonete porque Ana disse que estava com fome. Deixei minha pasta no carro por apenas alguns minutos, mas quando voltei, alguém havia arrombado o veículo e levado tudo. Documentos de identificação dela, formulários de transferência, tudo." Victor observou o jovem atentamente. Havia algo genuíno em sua angústia, uma preocupação real que ia além das consequências profissionais. Marco parecia genuinamente se importar com o bem-estar de Ana, mesmo sendo um completo inexperiente. "E o que fez depois disso?" perguntou Victor.
Entrei em pânico total, admitiu Marco honestamente. Sabia que teria que explicar a situação para meus supervisores, mas também não podia deixar Ana sozinha. Quando ela viu a cobertura da premiação na televisão da lanchonete e disse que queria encontrar o senhor, pensei que talvez isso pudesse nos dar algum tempo para resolver a situação. Você a trouxe até aqui? Não exatamente. Ela disse que conhecia o caminho e me implorou para trazê-la. Eu deveria ter recusado, mas ela parecia tão desesperada. Marco olhou para a porta onde Ana dormia. Quando ela saiu correndo em sua direção na premiação, eu soube que tinha cometido um erro terrível. Victor ficou em silêncio por alguns momentos, processando toda a informação. A história era bizarra, mas tinha uma coerência estranha que a tornava crível. Além disso, havia algo na sinceridade de Marco que o impressionava positivamente. Marco, disse ele finalmente, o que você sabe sobre o passado de Ana? Sobre a família dela? Muito pouco, infelizmente. Rose aparentemente era mãe solteira, sem família próxima conhecida. Trabalhava como empregada doméstica há vários anos, sempre com excelentes referências. Marco consultou algumas anotações que havia feito. Segundo nossos registros, ela sempre foi muito reservada sobre sua vida pessoal, mas era extremamente dedicada a Ana. E Ana tem alguém? Algum familiar, amigo da família? Não que tenhamos conseguido localizar. É por isso que ela seria encaminhada para a adoção. Marco hesitou. Senhor Muller, eu sei que isso vai soar estranho, mas Ana falou muito sobre o senhor durante o tempo que passamos juntos. Ela tem uma imagem muito específica de quem o senhor é, baseada nas histórias que sua mãe contava. Que tipo de histórias? Histórias sobre kindness, como ela sempre diz. Sobre um homem que tratava sua mãe com respeito e dignidade. Ana acredita que o senhor é uma espécie de protetor. Marco corou novamente. Eu sei que isso coloca uma responsabilidade injusta sobre o senhor, mas queria que soubesse de onde vem essa conexão dela. Victor se levantou e caminhou até a janela, observando as luzes da capital que se espalhavam como estrelas até o horizonte. Havia algo naquela situação que ressoava profundamente com experiências de seu próprio passado, memórias que ele havia enterrado tão profundamente que quase as havia esquecido completamente. As palavras de Marco sobre kindness ecoavam em sua mente, conectando-se a fragmentos de lembranças que ele havia suprimido durante décadas de construção meticulosa de sua imagem pública. Lembrou-se de noites frias em quartos estranhos, da sensação de não pertencer a lugar nenhum, da solidão profunda que apenas outras crianças em situação similar poderiam realmente compreender. Marco, disse ele voltando-se para o jovem assistente social, você tem onde ficar esta noite? Marco pareceu surpreso com a pergunta. Bem, eu pensei em voltar para meu apartamento. É pequeno, mas... Fique aqui, Victor interrompeu. No hotel. Quero que você e Ana fiquem próximos, até entendermos melhor toda esta situação. Agnes providenciará um quarto para você. Senhor Muller, isso é muito generoso, mas não posso aceitar sem... Marco hesitou, ajustando os óculos nervosamente. Sem o quê? Sem entender por que está fazendo isso. Ana é uma estranha para o senhor. Eu sou um estranho. Por que se importar tanto? A pergunta atingiu Victor de uma forma que não esperava. Por que mesmo estava se importando tanto? Havia algo naquela menina que havia despertado uma parte de si que ele pensava ter perdido há muito tempo. Talvez fosse o desespero em seus olhos, tão similar ao que ele mesmo havia sentido na infância. Talvez fosse a forma como ela havia confiado nele instintivamente, vendo algo em seu rosto que ele não conseguia reconhecer em si mesmo. Talvez, disse ele lentamente, porque há muito tempo alguém fez algo parecido por mim. E talvez seja a hora de retribuir essa kindness que recebi. Victor permaneceu em silêncio por longos minutos, sua mente trabalhando furiosamente para processar todas as implicações daquela situação inesperada. Havia algo na vulnerabilidade de Ana que tocava uma corda sensível em sua alma, despertando memórias e sentimentos que ele havia deliberadamente suprimido durante décadas de construção de sua carreira e imagem pública.
Marco, disse ele finalmente, se virando para encarar o jovem assistente social. Preciso de alguns dias para entender melhor essa situação antes de tomar qualquer decisão. Marco piscou surpreso. Alguns dias? Senhor, eu preciso reportar a localização de Ana para meus supervisores até amanhã de manhã. Eles já estão preocupados com meu desaparecimento. E você vai reportar? Victor respondeu calmamente. Diga a eles que Ana está segura e sendo cuidada temporariamente por uma família responsável enquanto a documentação é reorganizada. Preciso verificar algumas coisas primeiro. Que tipo de coisas? Perguntou Marco claramente confuso. Victor hesitou. A verdade era que ele mesmo não tinha certeza do que estava buscando. Havia uma inquietação crescente em seu peito, uma sensação de que aquele encontro com Ana era mais do que uma coincidência. As palavras dela sobre kindness e as histórias que Rose contava haviam despertado algo profundo em sua memória, fragmentos de seu próprio passado que ele havia tentado esquecer. Questões pessoais, respondeu vagamente. Agnes providenciará acomodações para vocês dois, no hotel pelos próximos dias. Quero que permaneçam próximos enquanto resolvo algumas pendências. Agnes, que havia observado toda a conversa em silêncio, assentiu prontamente. Vou organizar 2 quartos no mesmo andar, Sr. Victor. Marco parecia dividido entre alívio e preocupação. Sr. Muller, eu agradeço profundamente sua generosidade, mas não posso aceitar isso sem entender suas intenções em relação a Ana. Minhas intenções são garantir que ela esteja segura e bem cuidada, Victor respondeu firmemente. Isso deveria ser suficiente por enquanto. Na manhã seguinte, Victor cancelou todos os compromissos de sua agenda, ignorando os protestos indignados de Chiara sobre reuniões importantes e contratos que precisavam de sua atenção. Ele havia tomado uma decisão durante a madrugada, uma decisão que sabia que mudaria tudo. Precisava revisitar um lugar que havia jurado nunca mais ver. O Lar São Francisco ficava na periferia da capital, uma viagem de aproximadamente 2 horas através de bairros cada vez mais simples, até chegar a uma região que o progresso parecia ter esquecido. Victor dirigiu pessoalmente, algo que raramente fazia, preferindo manter suas mãos ocupadas com o volante enquanto sua mente tentava organizar as emoções turbulentas que aquela jornada despertava. Ana havia insistido em acompanhá-lo e Victor havia concordado, movido por uma intuição que não conseguia explicar. Marco também estava presente, sentado no banco de trás ao lado da menina, observando a paisagem urbana se transformar gradualmente em algo mais rural e desgastado. Por que estamos vindo aqui? Perguntou Ana, sua voz curiosa, mas respeitosa. Victor olhou pelo espelho retrovisor para encontrar seus olhos castanhos, tão semelhantes aos de Rose. Porque preciso entender algumas coisas sobre mim mesmo, e acho que você também pode querer conhecer este lugar. O Lar São Francisco havia sido sua casa durante os anos mais formativos de sua vida, dos 8 aos 18 anos. Era onde havia descoberto seu talento musical, onde havia aprendido as lições mais duras sobre sobrevivência e onde havia conhecido as pessoas que moldaram quem ele se tornaria, para o bem e para o mal. Quando o carro finalmente parou diante do portão de ferro enferrujado, Victor sentiu seu coração acelerar. O edifício que uma vez havia abrigado mais de 50 crianças agora parecia uma sombra melancólica de si mesmo. A tinta das paredes estava descascando. Várias janelas estavam rachadas ou cobertas com tábuas, e o jardim que ele lembrava bem cuidado agora era um emaranhado de mato e abandono. Meu Deus! Murmurou Marco, saindo do carro e observando a estrutura deteriorada. Este lugar parece estar abandonado. Victor permaneceu sentado por alguns momentos extras, respirando profundamente e se preparando emocionalmente para o que estava prestes a enfrentar. Ana, com a intuição peculiar das crianças, percebeu sua hesitação e estendeu sua mão pequena para tocar seu ombro. Está tudo bem, disse ela suavemente. Às vezes os lugares tristes podem se tornar felizes de novo. Suas palavras, tão simples e ao mesmo tempo profundas, deram a Victor a coragem necessária para sair do veículo. Juntos, os 3 se aproximaram da
Entrada principal, onde uma placa desbotada ainda anunciava Lar São Francisco, abrigo para crianças necessitadas. A porta principal estava aberta, pendurada em dobradiças que claramente precisavam de reparos. Victor empurrou-a cuidadosamente e chamou. Olá? Há alguém aqui? Uma voz familiar respondeu do interior, fazendo o coração de Victor parar momentaneamente. Estou na cozinha. Pode entrar, mas cuidado com o chão solto na entrada. Victor reconheceu a voz imediatamente. Olivia, sua melhor amiga durante os anos de orfanato, a pessoa que havia sido como uma irmã para ele durante os momentos mais difíceis de sua juventude. A pessoa que ele havia abandonado sem uma palavra quando saiu para conquistar o mundo. Eles encontraram Olivia Limen na cozinha, mexendo uma grande panela de sopa em um fogão que parecia ter visto dias melhores. Ela havia envelhecido, é claro, mas ainda mantinha os cabelos cacheados que Victor lembrava, agora pintados de grisalho, e os mesmos olhos verdes expressivos que sempre conseguiam ver, através de qualquer pretensão. Quando ela se virou e viu Victor parado na porta, sua expressão passou por uma série de emoções complexas. Surpresa, reconhecimento, dor e, finalmente, uma frieza controlada que ele nunca havia visto em seu rosto. Antes, Victor, disse ela simplesmente, sua voz neutra. Que surpresa inesperada. Olivia, ele tentou sorrir, mas sentiu que o gesto ficou forçado. Você parece... Bem, pareço cansada e sobrecarregada, que é exatamente o que estou, ela respondeu sem rodeios, retornando sua atenção para a sopa. O que te traz aqui depois de... quantos anos? 24. A frieza em sua voz atingiu Victor como um tapa. Ele havia antecipado que o reencontro seria emocional, mas não havia esperado essa hostilidade controlada. Ana e Marco permaneceram em silêncio atrás dele, claramente sentindo a tensão no ar. Eu vim porque... preciso entender algumas coisas, Victor disse, tentando encontrar as palavras certas. Esta menina é Ana. Ela é filha de alguém que trabalhou para mim e agora precisa de um lugar para ficar. Pensei que talvez... Que talvez o quê? Olivia se virou para encará-lo novamente. Que depois de 2 décadas de silêncio total, você poderia simplesmente aparecer aqui e pedir favores? Olivia, não é assim que... Não é assim como o quê, Victor? Sua voz começou a subir levemente. Você desapareceu da nossa vida, como se nunca tivéssemos existido. Quando conseguiu seu primeiro contrato, quando começou a aparecer na televisão, quando se tornou famoso e rico, nenhuma única vez, você se lembrou de nós aqui. Victor sentiu um aperto doloroso no peito. Cada palavra dela era verdadeira e cada acusação era merecida. Olivia, eu posso explicar. Pode? Então explique para as 15 crianças que ainda estão aqui, algumas das quais te conheceram quando eram pequenas. Explique para mim por que continuo trabalhando neste lugar sem salário há 3 anos, porque não temos dinheiro para pagar funcionários. Explique por que nunca recebemos nenhum centavo de doação sua, enquanto você constrói um império milionário. O silêncio que se seguiu foi cortante. Marco tossiu desconfortavelmente e Ana se aproximou mais de Victor, como se percebesse que ele precisava de apoio. Olivia olhou para a menina pela primeira vez e sua expressão se suavizou ligeiramente. Desculpe, querida, disse ela para Ana. Não queria que você ouvisse isso. Você não tem culpa das complicações entre adultos. Ana olhou para Victor, depois para Olivia e finalmente disse: Minha mãe sempre dizia que as pessoas boas às vezes fazem coisas ruins, mas isso não as torna pessoas ruins. Ela dizia que às vezes elas só precisam de uma chance para consertar as coisas. As palavras simples de Ana criaram um momento de pausa na tensão. Olivia estudou o rosto da menina atentamente e Victor pôde ver algo mudando em sua expressão, uma curiosidade relutante. Como se chama sua mãe, querida? Perguntou Olivia gentilmente. Rosie. Ela era empregada doméstica e sempre falava sobre kindness, respondeu Ana. Olivia olhou para Victor com uma expressão ligeiramente diferente. Rosie. Esse nome me soa familiar. Victor aproveitou a abertura.
Olivia, eu sei que você tem todo o direito de me odiar. Eu sei que não mereço nem 5 minutos do seu tempo, mas esta criança precisa de ajuda e este lugar... Ele gesticulou ao redor da cozinha deteriorada. Este lugar precisa de ajuda também. Oh, agora você percebeu? Olivia cruzou os braços. Depois que sua limusine passou pelo portão quebrado e viu as janelas rachadas? Sim, Victor respondeu honestamente. E eu quero ajudar. Quero consertar as coisas que deveria ter consertado há muito tempo. Olivia o estudou por um longo momento e Victor pode ver uma guerra interna acontecendo atrás de seus olhos verdes. Finalmente ela suspirou profundamente. Senta, disse ela, indicando uma mesa de madeira desgastada. Vou servir sopa para vocês. E depois você vai me contar exatamente o que está acontecendo aqui. E Victor, ela o olhou diretamente nos olhos. Desta vez, você vai me contar a verdade. Enquanto Olivia servia tigelas de sopa simples, mas saborosa, Victor começou a relatar os eventos dos últimos dias. Contou sobre a premiação, sobre o desespero de Anna ao procurar sua proteção, sobre a descoberta da conexão com Rose e sobre a sensação estranha que havia experimentado desde então. Uma sensação de que sua vida, perfeitamente construída, estava de alguma forma incompleta. Anna complementou a história com suas próprias memórias sobre Rose, sobre as histórias que sua mãe contava sobre o homem gentil, que a tratava bem, e sobre como ela havia instintivamente sentido que poderia confiar em Victor quando o viu na televisão. Marco, por sua vez, explicou sua situação como assistente social novato e sua preocupação genuína com o bem-estar de Anna, admitindo honestamente seus erros e sua determinação de fazer o que fosse certo para a criança. Olivia escutou toda a história em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas para clarificar detalhes. Quando eles terminaram, ela ficou em silêncio por vários minutos, processando tudo o que havia ouvido. Então você está dizendo, ela disse finalmente, que depois de 24 anos sem qualquer contato, você aparece aqui porque uma criança órfã despertou sua consciência. Victor hesitou antes de responder. Não é só isso, Olivia. Vendo Anna, vendo a situação dela, isso me fez lembrar de como era estar sozinho, sem família, dependendo da bondade de estranhos. Fez-me lembrar de que uma vez eu também fui essa criança. E você esqueceu? Perguntou Olivia, sua voz ainda fria, mas menos hostil. Eu enterrei essas memórias, Victor admitiu dolorosamente. Quando comecei a ter sucesso, quando as gravadoras começaram a se interessar por mim, eles me disseram que minha história pessoal precisava ser refinada. Órfão não vende discos, eles disseram. Então criaram uma biografia nova para mim. Família de classe média, educação privilegiada, descoberta musical precoce. E você aceitou isso? A voz de Olivia carregava incredulidade. Eu era jovem, ambicioso e desesperado para escapar da pobreza, Victor respondeu honestamente. Pensei que seria temporário, que depois que me estabelecesse, poderia contar a verdade. Mas quanto mais tempo passava, mais difícil ficava voltar atrás. A mentira se tornou minha realidade. Olivia ficou em silêncio novamente, observando Anna, que havia terminado sua sopa e agora explorava a cozinha com curiosidade infantil. Finalmente, ela suspirou profundamente. Este lugar vai ser fechado no final do mês, disse ela abruptamente. Não temos mais dinheiro para manutenção, não conseguimos mais doações suficientes, e a prefeitura está pressionando para que as crianças sejam transferidas para outros abrigos na região metropolitana. A declaração atingiu Victor como um soco no estômago. São Francisco fechando? O lugar que havia sido seu lar, que havia formado tantas crianças ao longo dos anos? Quantas crianças ainda estão aqui? Perguntou ele. 15. Idades entre 6 e 17 anos. Algumas estão conosco há anos, outras chegaram recentemente. Olivia olhou ao redor da cozinha com tristeza. Eu sou a única funcionária que restou. Trabalho de graça porque não tenho para onde ir e porque não posso abandonar essas crianças. Victor sentiu uma decisão se formando em sua mente, uma decisão que sabia que mudaria tudo. Olhou ao redor daquela cozinha,
onde havia compartilhado tantas refeições simples na juventude, onde havia aprendido lições sobre solidariedade e companheirismo que nenhuma escola de negócios poderia ensinar. As paredes descascadas contavam histórias de gerações de crianças que haviam passado por ali, cada uma carregando seus próprios sonhos e medos. "Quantas crianças ainda estão aqui?" perguntou ele novamente, sua voz mais suave. 15. Idades entre 6 e 17 anos. Algumas estão conosco há anos, outras chegaram recentemente, Olivia repetiu, observando-o atentamente. Theo tem 17 e está prestes a completar o ensino médio, mas não tem para onde ir depois. Viola chegou há apenas 3 meses, aos 6 anos. Ainda está se adaptando. Cada uma tem sua própria história, seus próprios traumas a superar. Vitor fechou os olhos, imaginando o futuro incerto que aguardava essas crianças se o orfanato realmente fechasse. Sabia por experiência própria como era devastador ser transferido de um lugar para outro, sempre temporário, sempre incerto. A estabilidade que o Lar São Francisco proporcionava era mais valiosa do que qualquer quantidade de dinheiro. "Olivia", disse ele, sua voz carregada de uma emoção que havia suprimido por décadas. "E se eu disser que quero mais do que apenas impedir o fechamento? E se eu quiser transformar este lugar no que sempre deveria ter sido, não apenas um abrigo, mas um verdadeiro lar?" Ana, que havia estado ouvindo a conversa em silêncio, se aproximou de Victor e segurou sua mão. "Você pode fazer isso?" perguntou ela, seus olhos castanhos brilhando com esperança. "Posso", respondeu Victor, surpreendido pela firmeza de sua própria convicção. "E vou." Marco observava a troca com uma expressão de admiração crescente. Havia algo na transformação de Victor que o tocava profundamente. A forma como o empresário bem-sucedido estava se despindo de suas defesas para revelar o homem vulnerável e compassivo que existia por baixo da imagem pública cuidadosamente construída. Victor permaneceu em silêncio por alguns momentos, observando Ana, que agora brincava com alguns brinquedos antigos que havia encontrado em uma caixa no canto da cozinha. Havia algo na naturalidade com que ela se adapta àquele ambiente, na forma como imediatamente se sentira em casa, naquele lugar deteriorado que ressoava profundamente em seu coração. "Olivia", disse ele finalmente, sua voz carregada de uma determinação que surpreendeu até mesmo a ele próprio. "E se eu disser que quero impedir que isso aconteça?" Ela olhou para ele com ceticismo. "Victor, reformar este lugar custaria uma fortuna. Estamos falando de problemas estruturais, sistema elétrico completamente desatualizado, encanamentos que precisam ser refeitos, sem falar na necessidade de mobiliar tudo novamente." "Quanto?" perguntou Victor diretamente. "Quanto o quê? Quanto custaria para reformar completamente este lugar? Para deixá-lo não apenas funcional, mas moderno, confortável, um lugar onde as crianças possam realmente prosperar?" Olivia piscou surpresa. "Victor, você não pode estar falando sério." "Nunca falei mais sério em minha vida", ele respondeu, levantando-se da mesa. "Quanto?" Marco, que havia permanecido quieto durante toda a conversa, se inclinou para a frente. "Senhor Victor, se posso me intrometer, trabalho com orçamentos de projetos sociais na faculdade. Um projeto deste tamanho, estamos falando de pelo menos 2 milhões, talvez 3, dependendo do nível de reformas que queremos implementar." Victor acenou como se a quantia fosse insignificante. 2 ou 3 milhões não são nada. Gasto mais do que isso em uma única campanha publicitária. Ele se virou para Olivia. "A questão é, você me deixaria fazer isso?" "Por quê?" perguntou Olivia, sua voz ainda desconfiada. "Por que agora? Por que depois de tantos anos?" Victor olhou novamente para Ana, que agora estava mostrando a Marco um livro de histórias que havia descoberto. Havia algo na inocência da cena, na forma como os dois interagiam naturalmente, que tocava uma corda sensível em sua alma. "Por quê?" disse ele lentamente. "Talvez seja a hora de parar de fugir de quem eu realmente sou. Talvez seja a hora de honrar as pessoas que me formaram, em vez de fingir que elas nunca existiram." Olivia estudou seu rosto por um longo momento, procurando sinais de sinceridade ou manipulação.
E sua noiva, sua gravadora, toda a sua vida perfeitamente construída? Você está disposto a arriscar tudo isso? A pergunta atingiu Victor em cheio. Chiara havia deixado claro na noite anterior que considerava todo aquele episódio um erro de julgamento que poderia prejudicar sua imagem pública. Ela havia sugerido que resolvessem a situação de Ana rapidamente e seguissem em frente com seus planos profissionais e pessoais. Não sei, admitiu Victor honestamente. Mas sei que não posso simplesmente virar as costas para isso e pretender que não aconteceu. Ana se aproximou da mesa segurando o livro que havia encontrado. Este livro tem histórias sobre famílias que se encontram quando menos esperam, disse ela, mostrando as ilustrações coloridas. Minha mãe sempre dizia que as melhores famílias não são as que nascemos, mas as que escolhemos. Suas palavras criaram um momento de silêncio contemplativo. Marco sorriu para ela e disse: Sua mãe parecia uma pessoa muito sábia, Ana. Era sim, Ana respondeu. Depois olhou para Victor. Ela sempre dizia que você era uma pessoa especial, que tinha um coração bom, mesmo quando estava escondido. Victor sentiu uma emoção intensa subindo em seu peito. Ana, o que mais sua mãe dizia sobre mim? Que você tinha olhos tristes mesmo quando sorria, e que um dia você ia se lembrar de que não precisava estar sozinho. Ana inclinou a cabeça, estudando o rosto de Victor. Seus olhos ainda são tristes. A observação infantil, tão direta e ao mesmo tempo profunda, atingiu Victor como um raio. Ele se levantou abruptamente e caminhou até a janela da cozinha, observando o pátio abandonado onde uma vez ele havia brincado com outras crianças, onde havia sonhado com um futuro melhor. Está bem, disse Olivia finalmente, sua voz mais suave. Se você realmente quer fazer isso, se realmente quer reformar este lugar, eu aceito sua ajuda. Mas com uma condição. Victor se virou para ela. Qual? Você não faz isso de longe, escrevendo cheques e delegando responsabilidades. Se quer ajudar, quer realmente fazer parte disso, então fica aqui durante as reformas, participa do processo, conhece as crianças que ainda estão aqui, se reconecta com quem você era antes de se tornar o Victor Muller famoso. A proposta era intimidadora. Significaria cancelar compromissos, adiar projetos, confrontar Chiara e toda a sua equipe sobre prioridades. Mas quando Victor olhou ao redor daquela cozinha deteriorada, quando viu Ana brincando naturalmente naquele ambiente, quando encontrou os olhos esperançosos de Marco, ele soube que não havia outra escolha. A decisão que estava prestes a tomar representava muito mais do que um projeto filantrópico. Era um retorno às suas origens, um reconhecimento de que havia passado décadas fugindo de sua própria história. Todas as justificativas que havia criado ao longo dos anos, sobre necessidade comercial, sobre reinvenção pessoal, sobre deixar o passado para trás, de repente pareciam vazias e artificiais. Victor pensou em todos os shows que havia cancelado ao longo de sua carreira por motivos comerciais ou de agenda, em todas as oportunidades que havia priorizado, baseado apenas em lucro e visibilidade. Mas esta era a primeira vez que sentia que estava cancelando algo realmente importante para fazer algo verdadeiramente significativo. Aceito, disse ele, sua voz carregada de uma convicção que surpreendeu até mesmo a ele próprio. Mas preciso de alguns dias para organizar minha agenda e resolver algumas questões pessoais. Olivia assentiu, mas Victor podia ver lágrimas se formando em seus olhos verdes. Victor, disse ela suavemente, você tem certeza? Porque se começarmos isso e você mudar de ideia, no meio do caminho não será apenas uma decepção para mim. Serão 15 crianças que terão suas esperanças destroçadas. A responsabilidade do que estava assumindo atingiu Victor com força total. Não era apenas sobre reformar um prédio ou doar dinheiro. Era sobre fazer uma promessa a crianças vulneráveis, a Olivia, a si mesmo. Era sobre finalmente honrar a criança que ele havia sido e as pessoas que o haviam ajudado a se tornar quem era. Tenho certeza absoluta, respondeu ele, pegando as mãos de Olivia entre as suas, e desta vez prometo que não vou desaparecer. Nos dias seguintes, Victor,
Mergulhou de cabeça na organização do projeto de reforma. Contratou os melhores arquitetos e empreiteiros da capital, cancelou uma turnê internacional que estava planejada para os próximos meses e começou a redistribuir responsabilidades em sua gravadora. Chiara não reagiu bem às mudanças. Durante uma discussão particularmente tensa em seu escritório, ela o confrontou diretamente sobre suas prioridades. Victor, você está jogando sua carreira fora por causa de uma criança que nem mesmo conhece, disse ela, batendo as mãos na mesa de mogno. Este projeto de orfanato vai custar milhões e não vai gerar nenhum retorno financeiro. Nem tudo na vida precisa gerar retorno financeiro, Chiara, Victor respondeu calmamente. Fácil falar isso quando você já tem milhões no banco, ela retrucou. Mas pense na imagem da empresa. Pense nos contratos que temos pendentes. Pense em nosso futuro juntos. É exatamente nisso que estou pensando, Victor disse, levantando-se de sua cadeira. Em que tipo de futuro queremos construir? Em que tipo de pessoa quero ser? Você quer ser um empresário fracassado que gastou sua fortuna em sentimentalismo? A voz de Chiara estava ficando cada vez mais aguda. Prefiro isso a ser um empresário bem-sucedido sem alma, Victor respondeu, surpreendendo a si mesmo, com a firmeza de sua convicção. Enquanto isso, no hotel onde Ana e Marco permaneciam hospedados, uma dinâmica interessante estava se desenvolvendo. Marco havia se revelado um companheiro atencioso e paciente para Ana, sempre disposto a ouvir suas histórias sobre Rose e a ajudá-la a processar a dor da perda. Victor começou a passar mais tempo com eles, inicialmente para discutir questões práticas relacionadas ao orfanato, mas gradualmente se envolvendo em conversas mais pessoais e atividades casuais. Havia algo na presença de Marco que o tranquilizava, uma genuinidade e simplicidade que contrastavam completamente com o mundo de artifícios em que havia vivido nos últimos anos. Uma tarde, enquanto os três caminhavam pelos jardins do hotel, Ana correndo à frente para perseguir pombos, Victor e Marco encontraram-se caminhando lado a lado em silêncio confortável. Posso te perguntar algo? Disse Victor finalmente. Claro, Marco respondeu ajustando os óculos nervosamente. Por que escolheu trabalhar com crianças? Com serviço social? Marco sorriu timidamente. Porque eu também fui uma dessas crianças uma vez. Não exatamente um órfão como Ana, mas minha família passou por momentos muito difíceis quando eu era pequeno. Houve um período em que não sabíamos onde íamos morar, o que íamos comer no dia seguinte. Victor o olhou com interesse renovado. E alguém te ajudou? Um assistente social, uma mulher chamada Teresa, que trabalhou incansavelmente para encontrar recursos para nossa família, que nos conectou com programas de assistência, que nos deu esperança quando não tínhamos mais nenhuma. Marco pausou, observando Ana, que agora estava tentando alimentar os pombos com migalhas que havia guardado do café da manhã. Quando me tornei adulto, soube que queria retribuir essa kindness. A palavra ecoou na mente de Victor. Kindness. A mesma palavra que Ana sempre usava quando falava sobre sua mãe, a mesma que Rose aparentemente usava para descrevê-lo. Marco, disse Victor impulsivamente, você gostaria de trabalhar no projeto do orfanato? Não apenas como assistente social de Ana, mas como coordenador geral das atividades com as crianças. Marco parou de caminhar, claramente surpreso. Victor, eu mal tenho experiência. Este é literalmente meu primeiro caso como assistente social. Mas você tem algo que experiência não ensina, Victor respondeu. Você entende o que essas crianças estão passando porque já passou por isso. E você genuinamente se importa com o bem-estar delas, não apenas com protocolos e paperwork. Marco ficou em silêncio por alguns momentos, processando a proposta. Seria uma oportunidade incrível, disse ele finalmente. Mas e meu trabalho atual? E os outros casos que me atribuíram? Conversarei com seus supervisores. Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo. Victor sorriu. Além disso, posso pagar um salário muito melhor do que o governo. Naquela noite, Victor retornou ao orfanato sozinho. Queria caminhar pelos corredores vazios, revisitar os quartos onde havia dormido, a sala onde havia aprendido a tocar violão pela primeira vez. Olivia estava na biblioteca, organizando livros doados que havia recebido recentemente.
Como estão correndo os preparativos? Perguntou ela, sem levantar os olhos dos livros. Bem, os arquitetos vão apresentar os primeiros projetos amanhã. A obra deve começar na próxima semana. Victor se sentou em uma das cadeiras pequenas, claramente feitas para crianças. Olivia, preciso te perguntar uma coisa. Fique à vontade. Você me perdoa? Por ter desaparecido, por ter esquecido vocês, por ter levado tantos anos para voltar? Olivia finalmente levantou os olhos, estudando seu rosto. Victor, eu estava com raiva, muito magoada. Por anos, toda vez que via você na televisão ou lia sobre seus sucessos, sentia uma dor no peito. Sinto muito, Olivia, sinto mesmo. Mas observando você com Ana, vendo como está, lidando com tudo isso, ela pausou. Acho que entendo que você precisava sair daqui para se tornar quem se tornou. Talvez precisava esquecer para sobreviver lá fora. Mas esquecer vocês foi errado. Foi. Mas voltar agora também é uma escolha. E é uma boa escolha. Olivia sorriu pela primeira vez desde que ele havia chegado. Além disso, Ana tem razão. Seus olhos estão menos tristes agora. Victor sorriu de volta. Ela é especial, não é? Muito. E aquele Marco também parece ser um bom homem. É. Há algo nele que não sei como explicar. Ele me faz querer ser uma pessoa melhor. Olivia arqueou as sobrancelhas. Interessante. E sua noiva? Victor suspirou profundamente. Chiara e eu, acho que queremos coisas muito diferentes da vida. E Ana? O que vai acontecer com ela quando tudo isso acabar? Victor havia estado evitando essa pergunta, mas sabia que precisaria enfrentá-la em breve. Não sei ainda, mas sei que não posso simplesmente entregá-la para o sistema e seguir em frente. Ela significa algo importante para mim agora. Significa o quê? Victor pensou cuidadosamente antes de responder. Significa uma segunda chance, para ela e para mim. As semanas seguintes trouxeram uma transformação completa, tanto para o Lar São Francisco, quanto para a vida de Victor. A obra de reforma havia começado com uma equipe de mais de 20 trabalhadores, e o som de martelos, serras e furadeiras ecoava pelos corredores durante todo o dia. Victor tinha instalado um trailer no terreno para servir como escritório temporário, de onde coordenava não apenas a reforma, mas também reorganizava sua vida profissional à distância. Ana havia se adaptado perfeitamente à rotina do orfanato, brincando com as outras crianças e ajudando Olivia nas tarefas cotidianas. Sua presença havia trazido uma energia nova para o lugar e as crianças mais velhas haviam naturalmente assumido o papel de irmãos protetores, ensinando-lhe as tradições e regras não escritas da vida em comunidade. Marco, por sua vez, havia aceitado o convite de Victor e se tornado o coordenador oficial das atividades educativas e recreativas. Sua formação em serviço social, combinada com sua natureza empática e paciente, havia feito dele um sucesso imediato entre as crianças. Ele organizava jogos educativos pela manhã, sessões de leitura à tarde e rodas de conversa à noite, onde as crianças podiam falar sobre seus sentimentos e experiências. Victor encontrava-se passando cada vez mais tempo no orfanato, frequentemente trabalhando, até tarde no trailer enquanto observava Marco interagir com as crianças através da janela. Havia algo na dedicação do jovem assistente social que o fascinava, uma paixão genuína pelo bem-estar das crianças que ia muito além de obrigações profissionais. Uma tarde, enquanto observava Marco ensinar Ana e outras crianças a pintar aquarelas no pátio, Victor se deu conta de que não havia pensado em sua gravadora ou em compromissos profissionais há dias. Pela primeira vez em décadas, sentia-se completamente presente em um momento, completamente absorvido por algo que realmente importava. "Posso me juntar a vocês?" perguntou ele, saindo do trailer e se aproximando do grupo. "Claro!" Ana gritou entusiasmada. "Estamos pintando nossas famílias. Quer pintar a sua?" A pergunta o pegou desprevenido. Família. Ele não tinha uma família, pelo menos não no sentido tradicional. Chiara era sua noiva, mas seus sentimentos em relação a ela estavam mudando rapidamente. Sua equipe de trabalho era profissional, não pessoal.
Seus pais adotivos do passado eram pessoas que havia conhecido durante os primeiros anos no orfanato, mas que haviam perdido o contato há muito tempo. Não sei se tenho uma família para pintar, disse ele honestamente, sentando-se em uma das cadeiras pequenas de plástico. Todo mundo tem família, disse Pietro, um menino de 10 anos que estava no orfanato há 3 anos. Às vezes a família não são as pessoas que nasceram conosco, mas as pessoas que escolhemos ficar. Marco sorriu para o garoto. Pietro está certo. Família é sobre conexão e cuidado, não apenas sobre sangue. Ana estendeu um pincel para Victor. Você pode pintar sua nova família, as pessoas que estão aqui agora. Victor aceitou o pincel, sentindo uma emoção estranha subindo em seu peito. Começou a pintar figuras pequenas em sua tela. Ana com seus cabelos castanhos e sorriso radiante, Marco com seus óculos e expressão gentil. Olivia com seus cabelos grisalhos e olhos verdes, até mesmo algumas das outras crianças que havia conhecido nas últimas semanas. Quando terminou, percebeu que havia criado um retrato de felicidade simples e autêntica, tão diferente das fotos oficiais e poses profissionais que dominavam sua vida pública. Havia algo na espontaneidade daquele momento, na naturalidade das interações, que ressoava profundamente em sua alma. Ficou bonito, disse Marco, observando a pintura por cima de seu ombro. Você tem talento artístico. Costumava pintar quando era criança, Victor respondeu, surpreendido por estar compartilhando uma memória tão pessoal. Olivia e eu passávamos horas desenhando histórias em quadrinhos sobre super-heróis que salvavam crianças órfãs. E por que parou? Perguntou Ana. Victor hesitou. Porque quando cresci, achei que coisas como pintura e sonhos não eram práticas. Pensei que precisava focar apenas em coisas que me trouxessem dinheiro e sucesso. Mas agora você tem dinheiro e sucesso, observou Ana com a lógica simples das crianças. Então pode voltar a pintar e sonhar. Suas palavras criaram um momento de silêncio contemplativo. Marco limpou as mãos na toalha e disse, Ana tem razão. Sucesso sem sonhos é como uma casa grande e vazia. Victor olhou para Marco. Realmente o olhou, talvez pela primeira vez desde que se conheceram. Havia uma sabedoria tranquila em seus olhos escuros, uma profundidade que ia além de sua idade relativamente jovem. Quando seus olhares se encontraram, Victor sentiu algo se mover em seu peito, uma conexão que ia além da admiração profissional ou amizade casual. Marco, disse ele impulsivamente, você gostaria de jantar comigo hoje? Apenas nós dois. Gostaria de conhecê-lo melhor. Marco corou ligeiramente, mas sorriu. Eu gostaria muito. Naquela noite, eles foram a um pequeno restaurante no centro da cidade, longe dos lugares elegantes que Victor frequentava com Chiara. O ambiente era simples, mas aconchegante, com mesas de madeira desgastada e iluminação suave que criava uma atmosfera íntima. Durante o jantar, conversaram sobre suas infâncias, seus sonhos, suas filosofias de vida. Marco falou sobre sua família humilde, sobre as dificuldades financeiras que haviam enfrentado e sobre como essas experiências haviam moldado sua determinação de ajudar outros em situações similares. Victor, por sua vez, encontrou-se compartilhando memórias que não havia revisitado em anos, sobre seus primeiros dias no orfanato, sobre o medo e a solidão que havia sentido, sobre como a música havia se tornado sua escape e, eventualmente, sua salvação. Você sabe, disse Marco, brincando nervosamente com seu garfo. Quando te vi pela primeira vez na premiação, pensei que você era exatamente o tipo de pessoa rica e distante que nunca entenderia as necessidades de uma criança como Ana. E agora? Perguntou Victor. Agora vejo que você é uma pessoa que tem um coração imenso, mas que aprendeu a protegê-lo atrás de paredes muito altas. Marco olhou diretamente nos olhos de Victor. E acho que Ana conseguiu encontrar uma porta nessas paredes. Não apenas Ana, Victor admitiu suavemente. Eles se olharam por um longo momento e Victor sentiu uma atração crescendo entre eles, algo que ia além da admiração profissional ou amizade. Havia uma química natural, uma conexão emocional que ele nunca havia experimentado antes, nem mesmo com Chiara. No dia seguinte,
Chiara apareceu inesperadamente no orfanato. Victor estava supervisionando a instalação dos novos banheiros quando Agnes o informou sobre sua chegada. Ele a encontrou no pátio, observando as crianças brincarem com uma expressão de desgosto mal disfarçado. «Victor, precisamos conversar», disse ela sem preâmbulos. Eles se dirigiram para o trailer, onde Chiara fechou a porta com força desnecessária. «Isto tem que parar», disse, ela gesticulando ao redor do espaço modesto. «Este projeto ridículo está destruindo nossa reputação profissional». «Nossa reputação?» Victor arqueou as sobrancelhas. «Ou sua imagem de marca cuidadosamente construída?» «As duas coisas», ela respondeu exasperada. «Os investidores estão perguntando por que você cancelou a turnê internacional. A imprensa está especulando sobre sua estabilidade mental. E agora há rumores de que você está se envolvendo romanticamente com um assistente social homem». A última acusação atingiu Victor como um tapa. «Rumores? Vocês foram vistos jantando juntos ontem à noite, em um lugar público». Chiara cruzou os braços. «Victor, você precisa decidir o que quer da vida. Se quer continuar sendo um empresário respeitado ou se quer virar um filantropo excêntrico que joga sua carreira fora por sentimentalismo». «E se eu escolher a segunda opção?» perguntou Victor calmamente. Chiara o olhou como se ele tivesse perdido a sanidade completamente. «Então você estará escolhendo jogar fora tudo o que construímos juntos. Nosso relacionamento, nossa parceria profissional, nosso futuro. Talvez seja exatamente isso que preciso fazer», Victor respondeu, surpreendendo-se com a clareza de seus próprios sentimentos. «Você está falando sério?» A voz de Chiara subiu uma oitava. «Estou. Chiara, eu acho que estamos querendo coisas muito diferentes da vida. Você quer sucesso, prestígio, reconhecimento. Eu pensava que queria as mesmas coisas, mas agora percebo que quero algo mais». «Mais o quê?» «Pobreza nobre, sacrifício desnecessário, autenticidade, conexões reais, a possibilidade de fazer diferença na vida de pessoas que realmente precisam». Victor se levantou, caminhando até a janela onde podia ver Ana e Marco organizando uma atividade de dança com as outras crianças. «Quero uma vida que tenha significado, além de números bancários e capas de revista». Chiara o seguiu até a janela, observando a cena do lado de fora. «Victor, você está se iludindo. Esta fantasia romântica vai acabar. E quando acabar, você vai se arrepender de ter jogado fora uma vida real e bem-sucedida». «E se não for fantasia?» perguntou Victor. «E se for a primeira coisa real que experimentei em anos?» Chiara ficou em silêncio por alguns momentos, processando suas palavras. Finalmente, ela suspirou profundamente. «Está bem. Se é isso que você quer, então acho que nossa conversa acabou aqui». «Chiara». «Não, Victor. Você fez sua escolha». Ela se dirigiu para a porta, mas se virou antes de sair. «Mas quando esta fase passar, quando você perceber que abriu mão de uma vida real por uma fantasia, não espere que eu esteja esperando». Após sua saída, Victor permaneceu sozinho no trailer por vários minutos, processando o que havia acabado de acontecer. Havia uma sensação estranha de liberdade misturada com ansiedade sobre o futuro. Pela primeira vez em sua vida adulta, não tinha certeza de onde estava indo, mas sabia com certeza o que estava deixando para trás. Uma batida suave na porta o tirou de seus pensamentos. Marco entrou hesitantemente, carregando 2 xícaras de café. «Olivia disse que você pode precisar disso», disse ele, oferecendo uma das xícaras. «Obrigado». Victor aceitou o café gratamente. «Você ouviu a discussão?» «Foi difícil não ouvir», Marco admitiu com um sorriso constrangido. «Ela tem uma voz bastante projetada». Victor riu pela primeira vez naquele dia. Esse é um modo diplomático de dizer que ela estava gritando. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns momentos, bebendo café e observando as crianças através da janela. Finalmente, Marco disse: «Victor, você não precisa escolher entre sua carreira e isso aqui. É possível ter ambos». «É mesmo?» Victor o olhou com interesse. «Claro.
Você pode continuar sendo um empresário musical bem-sucedido e também ser uma pessoa que se importa com causas sociais. Na verdade, isso pode até melhorar sua imagem pública, mostrar que você é mais do que apenas lucros e contratos. Victor considerou as palavras de Marco. E você? O que quer do futuro? Marco hesitou antes de responder. Quero continuar trabalhando com crianças. Quero fazer diferença. E... Ele pausou, corando ligeiramente. Quero conhecer melhor você. A pessoa real por trás do empresário famoso. Victor sentiu seu coração acelerar. Marco, eu sinto a mesma coisa. Mas você precisa entender que minha vida é complicada. Há muito bagagem, muitas expectativas. Todo mundo tem bagagem, Marco respondeu gentilmente. A questão é se estamos dispostos a ajudar uns aos outros a carregá-la. Naquela noite, Victor tomou uma decisão que mudaria tudo. 3 meses depois, o lar São Francisco estava completamente transformado. As paredes agora tinham cores vibrantes, as janelas eram amplas e deixavam entrar luz natural em abundância. E cada quarto havia sido cuidadosamente decorado para criar um ambiente acolhedor para as crianças. A biblioteca havia sido expandida, um novo laboratório de informática havia sido instalado, e o pátio agora tinha equipamentos de playground modernos e seguros. Mais importante ainda, o orfanato tinha uma equipe completa de funcionários qualificados, professores, psicólogos, nutricionistas e terapeutas, todos coordenados por Marco, que havia se revelado um administrador natural, além de ser um cuidador excepcional. Victor havia tomado a decisão de cancelar seu casamento com Chiara, uma decisão que havia causado um escândalo considerável na mídia especializada. Os tabloides especulavam sobre os motivos do rompimento, mas Victor havia se recusado a fazer declarações públicas sobre o assunto, preferindo manter sua vida pessoal longe dos holofotes enquanto reorganizava suas prioridades. Ana havia se estabelecido permanentemente no orfanato, não como uma criança aguardando adoção, mas como parte da família estendida que Victor estava construindo. Oficialmente, ela havia sido colocada sob tutela temporária de Victor, um arranjo que Marco havia ajudado a negociar com os serviços sociais. Mas na prática, ela dividiava seu tempo entre o orfanato, onde ajudava Olivia e brincava com as outras crianças, e apartamento que Victor havia alugado na capital, onde os três, Victor, Marco e Ana, estavam gradualmente construindo uma vida familiar não convencional. A relação entre Victor e Marco havia evoluído naturalmente ao longo dos meses. O que havia começado como admiração profissional havia se transformado em uma amizade profunda, depois em atração mútua e, finalmente, em um amor genuíno e respeitoso que ambos haviam abraçado com surpresa e gratidão. Em uma manhã de sábado, Victor acordou no apartamento e encontrou Marco e Ana na cozinha, preparando panquecas e rindo de alguma piada interna. A cena doméstica, tão simples e natural, o encheu de uma felicidade tranquila que ele nunca havia imaginado ser possível. "Bom dia, família", disse ele, beijando Marco no rosto e bagunçando o cabelo de Ana. "Bom dia, papai Victor", Ana gritou, uma denominação que havia surgido espontaneamente e que todos haviam aceito com carinho. "E papai Marco também", acrescentou ela, abraçando Marco com entusiasmo. Marco sorriu, ainda se acostumando com o papel de figura paterna. "Hoje é um dia especial, lembra? A inauguração oficial do novo lar São Francisco." Victor assentiu. Eles haviam planejado uma cerimônia de inauguração para marcar oficialmente a reabertura do orfanato, convidando autoridades locais, potenciais doadores e membros da comunidade. Mas, mais importante ainda, Victor havia decidido que seria também o dia em que contaria publicamente sua verdadeira história. Durante semanas, ele havia estado trabalhando com um jornalista de confiança em uma entrevista exclusiva que seria publicada simultaneamente com a inauguração. Na entrevista, ele revelaria pela primeira vez sua origem como órfão, sua vida no lar São Francisco, e como aquela experiência havia moldado tanto seus sucessos quanto suas falhas pessoais. "Você está nervoso?", perguntou Marco, servindo panquecas em pratos coloridos que Ana havia escolhido especialmente para ocasiões especiais.
Um pouco, Victor admitiu. É uma coisa contar a história para você e para Ana. É outra coisa completamente diferente contá-la para o mundo inteiro. Mas é a história certa para contar, disse Ana, com a sabedoria peculiar que às vezes demonstrava. Minha mãe sempre dizia que a verdade pode doer no começo, mas depois ela cura. A cerimônia de inauguração aconteceu à tarde, sob um céu azul claro típico da região. O pátio do orfanato estava cheio de visitantes, autoridades municipais, empresários locais, famílias interessadas em adoção, jornalistas e, mais importante ainda, as 15 crianças que agora chamavam aquele lugar de lar. Victor subiu ao pequeno palco que havia sido montado para a ocasião, observando os rostos expectantes na plateia. Chiara estava presente, sentada na última fila, com uma expressão neutra, aparentemente cumprindo uma obrigação social. Olivia estava na primeira fila, sorrindo com orgulho e encorajamento. Marco estava ao lado do palco com Ana, ambos acenando para ele com entusiasmo. Boa tarde a todos, começou Victor, sua voz amplificada pelo sistema de som. Obrigado por estarem aqui para celebrar não apenas a reabertura do Lar São Francisco, mas também o início de um novo capítulo na vida de todos nós. Ele pausou, respirando profundamente antes de continuar. Muitos de vocês me conhecem como Victor Müller, empresário musical e produtor, mas hoje quero compartilhar com vocês quem eu realmente sou e por que este lugar significa tão mais para mim do que um projeto filantrópico. O silêncio na plateia era absoluto. Victor pode ver repórteres levantando canetas e câmeras sendo posicionadas para capturar cada palavra. Meu nome verdadeiro é Victor Santos, e entre os 8 e os 18 anos de idade, este orfanato foi minha casa. Murmúrios surpresos surgiram da plateia, mas Victor continuou. Quando comecei minha carreira na indústria musical, fui aconselhado a criar uma biografia mais comercializável. Me disseram que histórias de órfãos não vendiam discos, que eu precisava de uma origem mais polida para ter sucesso. Ele olhou diretamente para as câmeras que estavam gravando. Por anos, vivi uma mentira cuidadosamente construída, fingindo ter vindo de uma família de classe média, inventando uma infância que nunca havia existido. No Pate, processo. Traí não apenas minha própria verdade, mas também todas as pessoas que me ajudaram a me tornar quem sou. Victor gesticulou para Olivia, que estava visivelmente emocionada. Pessoas como Olivia Limen, que trabalha neste orfanato há mais de 20 anos, e que foi como uma irmã para mim durante meus anos de formação. Pessoas que merecem reconhecimento e gratidão, não esquecimento e abandono. A plateia estava completamente silenciosa agora, pendurada em cada palavra. Victor pode ver lágrimas nos olhos de várias pessoas, incluindo alguns jornalistas que claramente não haviam esperado uma revelação tão pessoal e emocional. Recentemente, uma criança mudou minha perspectiva sobre tudo. Victor continuou sorrindo para Ana. Ana me lembrou que nossa origem não determina nosso destino, mas também não é algo de que devemos nos envergonhar. Ela me ensinou que família não é sobre sangue, mas sobre escolha, cuidado e amor. Ele pausou novamente, olhando diretamente para Marco. E conheci alguém que me mostrou que nunca é tarde demais para escolher autenticidade em vez de aparências, amor real em vez de conveniência social. Marco sorriu através das lágrimas, claramente emocionado com a declaração pública. Então hoje, Victor concluiu, não estou apenas inaugurando um orfanato renovado. Estou inaugurando uma nova versão de mim mesmo. Uma versão que não tem medo de suas origens, que abraça seu passado como parte de sua força, não de sua fraqueza. Os aplausos foram imediatos e entusiasmados. Pessoas se levantaram, alguns chorando abertamente, outros gritando palavras de encorajamento. As crianças do orfanato aplaudiram mais alto que qualquer um, claramente orgulhosas de ter sua história validada e celebrada publicamente. Após a cerimônia, enquanto os convidados circulavam pelos novos instalações e as crianças demonstravam com orgulho seus novos quartos e salas de aula, Victor se encontrou em uma conversa final com Chiara. Foi um discurso bonito, disse ela, sua voz cuidadosamente neutra. Embora eu ainda ache que você está cometendo um erro profissional.
Talvez, Victor respondeu calmamente, mas é meu erro para cometer. Chiara olhou ao redor, observando Marco, que estava animadamente mostrando o novo laboratório de informática para um grupo de potenciais doadores. Você realmente acredita que isso vai funcionar? Esta vida doméstica com uma criança e um parceiro? Não sei se vai funcionar, Victor admitiu honestamente, mas sei que é real. É a primeira coisa real que tenho em minha vida há muito tempo. Chiara assentiu lentamente. Bem, espero que você seja feliz, Victor, genuinamente. Obrigado, Chiara, e eu espero que você também encontre sua felicidade. Mais tarde, naquela noite, após todos os convidados terem ido embora e as crianças estarem dormindo em seus novos quartos confortáveis, Victor, Marco e Ana se sentaram no novo jardim do orfanato, observando as estrelas no céu claro. Você fez a coisa certa hoje, disse Marco, segurando a mão de Victor. Senti como se estivesse contando minha história pela primeira vez, Victor respondeu. A história real, não a versão editada. Ana estava deitada na grama entre eles, apontando para diferentes constelações que havia aprendido a identificar, em um livro de astronomia que Marco havia lhe dado. Olha aquela estrela brilhante ali, disse ela. Acho que é minha mãe, cuidando de nós. Victor sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Acho que você está certa, Ana. E olha aquelas 3 estrelas juntas, ela continuou, apontando para outro ponto no céu. Acho que somos nós. Uma família de estrelas que se encontrou no lugar certo. Marco apertou a mão de Victor. Gosto dessa imagem. Eu também, Victor sussurrou. 6 meses depois, a entrevista de Victor havia se tornado um marco na discussão sobre autenticidade versus imagem pública no mundo do entretenimento. Sua gravadora havia inicialmente perdido alguns contratos conservadores, mas havia ganho outros com artistas que se identificavam com sua mensagem de autenticidade. O Lar São Francisco havia se tornado um modelo para outros orfanatos no país, e Victor havia estabelecido uma fundação dedicada a reformar e modernizar abrigos para crianças em todo o território nacional. Ana havia se adaptado perfeitamente à sua nova vida, dividindo seu tempo entre a escola regular na capital e fins de semana no orfanato, onde continuava sendo uma presença alegre e inspiradora para as outras crianças. Seu relacionamento com Victor e Marco havia evoluído naturalmente para uma dinâmica familiar sólida, baseada em afeto mútuo e respeito. Victor e Marco haviam oficializado seu relacionamento não apenas emocionalmente, mas também legalmente, tornando-se parceiros domésticos oficiais e co-tutores de Ana. Eles haviam comprado uma casa maior na capital, mas mantinham um quarto permanente no orfanato, onde passavam pelo menos 2 dias por semana. Em uma entrevista de acompanhamento, 1 ano depois da inauguração, Victor foi perguntado se sentia saudades de sua vida anterior. Sinto saudades da simplicidade de não ter que pensar em nada além de contratos e números, ele havia respondido honestamente. Mas não, sinto saudades da solidão. Não sinto saudades de olhar no espelho e ver uma versão editada de mim mesmo. E o futuro? O jornalista havia perguntado. Victor havia olhado para Marco e Ana, que estavam brincando com outras crianças no pátio visível através da janela da sala onde a entrevista estava sendo conduzida. O futuro, disse ele, é sobre continuar construindo algo real. É sobre dar para essas crianças o que eu gostaria de ter tido quando era da idade delas. Não apenas abrigo e comida, mas esperança, possibilidades e a certeza de que elas merecem amor e oportunidades, independentemente de onde vieram. Algum arrependimento? Victor pensou por um longo momento antes de responder. Meu único arrependimento é ter esperado tanto tempo para voltar para casa. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Victor, Marco e Ana tenha tocado seus corações. Esta jornada de redescoberta e autenticidade nos lembra que nunca é tarde para reconstruir nossa vida baseada no amor verdadeiro e nas conexões genuínas. Para continuar vivenciando histórias emocionantes como esta, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal
e ativar o sininho para receber notificações. Se esta narrativa despertou algum sentimento em vocês, deixem um like e compartilhem nos comentários qual foi o momento que mais os emocionou. Vocês também podem encontrar nossa playlist especial com histórias similares sobre família, amor e recomeços, clicando no link ao lado. Obrigado por nos acompanharem nesta jornada emocional. Até a próxima história.